Por que será que é tão difícil conseguir resultados expressivos em campeonatos internacionais, principalmente de nível mundial? Eu sou Jerônimo Marana, educador em artes marciais, e nesse vídeo, para explicar essa pergunta, eu vou falar sobre um maior problema na preparação física de atletas de esportes de combate. Lembrando que o filme nunca é melhor do que o livro, então se você quiser saber sobre esse assunto de forma mais detalhada, acesse o meu artigo clicando no link aqui embaixo na descrição, porque no artigo o assunto vai estar bem completo, abordando várias coisas que não vão ser mencionadas nesse vídeo, para que esse vídeo não fique muito grande. E por coincidência eu estou gravando esse vídeo enquanto está acontecendo lá em Taipei as Universiades, ou Universiadas, não sei como falar isso, mas uma espécie de Jogos Olímpicos Universitários. Então eu quero deixar desde já o meu parabéns para a delegação brasileira que está participando desses jogos, principalmente para a seleção de Wushu, da qual já fiz parte um dia. A seleção está com, se eu não me engano, 7 atletas nesse campeonato, então eu quero deixar o meu parabéns para esses atletas. Não vou falar nomes aqui, porque senão com certeza eu vou esquecer de alguém, até porque eu não conheço todos os atletas que estão lá. Embora alguns desses atletas, alguns dos integrantes dessa equipe já foram meus companheiros de campeonatos, de viagens. Bom, e ontem os atletas de Sandá, que são 3, o Thiago, o Sorin e a Edneia, eles pararam nas quartas de final, bateram na trave, ficaram a uma vitória de garantir pelo menos a medalha de bronze. E bater na trave é uma coisa que a gente brasileiro vive fazendo, porque é muito difícil ser atleta aqui no Brasil. Quem é atleta sabe disso por vários motivos. Existem alguns motivos que são externos, que a gente não tem muito como controlar, que é a falta de apoio, de patrocínio. O atleta tem que trabalhar e tem pouco tempo para treinar, isso quando não tem que estudar junto, né? Tem gente que faz tudo junto, trabalha, estuda e treina. Mas alguns fatores internos podem ser resolvidos não com dinheiro, mas com conhecimento, isso é, com profissionalismo. E um desses fatores, que eu considero o maior erro na preparação física de atletas de combate, se chama periodização. Como o próprio nome já fala, periodização se refere a períodos, é a organização do treinamento em períodos, sendo que cada período tem o seu objetivo bem específico e definido. E isso depende de um calendário. Você pega o calendário anual da sua modalidade e dentre as competições que vão acontecer nesse ano, você seleciona aquelas que você vai participar e quais que vão ser a prioridade. Então você escolhe uma ou duas competições, geralmente duas, uma no primeiro semestre e uma no segundo normalmente, e a partir daí você vai montar o seu treinamento visando priorizar essas competições. Eu vou dar um exemplo a partir da minha experiência, vou contar uma história que aconteceu no Campeonato Mundial de Wushu da Turquia em 2011, que foi um campeonato que eu disputei, bati na trave também, eu parei nas quartas de final. Era ganhar aquela luta para garantir pelo menos a medalha de bronze. Inclusive a Edneia, que está lá em Taipei agora, que lutou ontem, ela também estava nessa competição, foi o primeiro mundial dela. Bom, o que aconteceu foi que um dia, depois que acabou a competição, alguns atletas estavam conversando no meu quarto e o meu companheiro de quarto falou o seguinte: a gente treina o ano inteiro, treina pesado, treina pra caramba, e aí quando chega no mundial, o corpo já está cansado, ninguém aguenta. Como o Mundial é no final do ano, no segundo semestre, então no final, assim, vai no meio do segundo semestre, por volta de outubro, assim. Mas enfim, já se passaram 10 meses do ano, passou quase o ano inteiro, e aí você está naquele ritmo de treinamento forte o ano todo, e aí quando chega no Mundial, você está cansado. Isso que o meu companheiro de quarto falou se refere à periodização. Por quê? Em muitas confederações, ou mesmo academias, clubes, escolas, enfim, se comete um erro que é achar que o atleta tem que estar no topo da performance o ano todo. E isso não acontece. Ninguém aguenta, nenhum corpo aguenta se preparar atleticamente, né? Nenhum corpo aguenta estar no topo da performance esportiva o tempo todo. É para isso que vem a periodização. Na periodização você tem que priorizar algumas competições e treinar para estar no máximo da performance naquelas competições. No caso do Mundial, o Mundial não tem dúvidas, ou no caso das Universiades, como pode ser para alguns atletas, são os campeonatos que indiscutivelmente
são a prioridade. Então você tem que atingir o topo da performance exatamente na data dessas competições que são a prioridade. Não adianta antes, não adianta depois. Muitas vezes acontece de o atleta no meio do ano atingir uma performance muito boa que o atleta fica espantado, e aí quando chega no final do ano na competição principal ele não consegue estar nesse mesmo nível de performance. Por quê? Erro na periodização. Então não dá para priorizar todas as competições e achar que o atleta tem que estar no topo em todas elas, porque não precisa, nem todas as competições foram feitas para ganhar. Então algumas são para manter a performance, para se manter competindo, para ter como objetivo estar entre os 4 primeiros, talvez, mas não necessariamente estar em primeiro lugar. Isso pode vir como consequência, mas você não tem que estar no topo da performance o ano todo. Então, esse é um erro que muitas organizações precisam corrigir por meio de conhecimento, dando ouvidos para as pessoas que têm esse conhecimento, porque é algo que no Brasil a gente não tem a cultura de fazer. Na verdade, no Brasil a gente tem a cultura de colocar pessoas que não têm especialização para fazer trabalhos que são especializados, para trabalhos que exigem especialização, exigem um certo tipo de conhecimento especializado. E normalmente, quando você tem pessoas ocupando esses cargos que não têm essa especialização, normalmente no Brasil essas pessoas acabam não ouvindo as pessoas que têm esse conhecimento. Isso é o caso a gente pode ver nos ministérios no Brasil, que você tem ministros assumindo ministérios de áreas que eles não conhecem, por exemplo, a área da educação, você coloca um ministro da educação que não entende educação, um ministro do esporte que não é da área do esporte, que não estudou, que às vezes até pode ser da área do esporte, mas não estudou para isso. Ou então você encontra algumas pessoas que recebem cargos em empresas sem ter o conhecimento, sem ter a experiência naquele cargo. A experiência até que não é tão importante quando a pessoa tem conhecimento daquilo. Mas enfim, são esses os exemplos, isso é uma coisa da nossa cultura e esses exemplos estão em diversas áreas. Então esse é um erro que está enraizado na nossa cultura e se expressa em diversas áreas, não só na área esportiva. Eu falo a partir da minha experiência na Seleção Brasileira de Wushu, que é a experiência que eu tenho direta, mas eu sei que isso acontece em outras organizações, em outras confederações de outros esportes de luta e outras modalidades que não são de luta também. Então, o que acontecia e acontece até hoje na Seleção Brasileira de Wushu é que os atletas são selecionados e treinados de uma forma que eles são forçados a ficar no topo da performance o ano todo. Só que, por mais que se force, que se busque, isso não dá, é impossível conseguir isso. Por isso é importante aprender a periodizar, porque na periodização você não vai olhar para cada campeonato separadamente, você sempre vai ver todas as competições do ano como um todo. E aí você vai priorizar aquelas que são mais importantes, porque é só nessas competições que o atleta precisa realmente estar estourando, tá no topo da performance, que é onde ele precisa conquistar medalhas. E em competições menores, não é necessário que o atleta esteja no topo do que ele pode chegar no ano. Então, em competições menores, o atleta precisa manter a competitividade, precisa ter alguns bons resultados, mas sem tanto esforço, sem se desgastar tanto, porque esse desgaste vai custar o resultado na competição mais importante depois. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no meu canal e ative as notificações clicando no sininho do lado do botão para se inscrever. Assim você recebe o aviso dos novos vídeos que eu postar. Assista os outros vídeos que eu vou deixar, ou que já estão aqui na tela. Deixe o seu like, seus comentários, suas perguntas. Acesse o meu artigo para entender esse assunto de forma mais detalhada e compartilhe com seus amigos. E claro, se você quiser ajudar ainda mais, você pode adicionar legendas clicando no link aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.